Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A prenda fantasma. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em uma cidade da Serra Gaúcha. Então ele diz que nessa época ele estava com muito trabalho e aí ele convidou um colega dele para trabalharem no sábado, já que de sábado eles ficariam sozinhos na fábrica, que é um pavilhão, 2 pavilhões com mais ou menos uns 4.000 metros quadrados. Então eles trabalhariam ali sem interferência de clientes, nem de telefonemas, nada disso, ficariam tranquilos para terminarem o trabalho, ou pelo menos adiantar o trabalho. No horário marcado, eles chegaram então à fábrica, desativaram os alarmes e entraram. E ele diz aqui que as instalações internas dessa fábrica são feitas com divisórias, muitas delas com meia parede, sendo a parte de cima de vidro. Sendo assim, era possível ver algumas salas ali de trabalho. E o colega dele estava lá na sala dele e dentro da sala dele tinha em torno de 4 ilhas de trabalho. Era uma sala grande. E ele, o moço que nos conta o relato, estava na sala dele, que também era uma sala grande, em frente à sala do colega, porém eles não tinham contato visual, cada um fazendo o seu trabalho ali. E ele estava ali colocando o trabalho dele em dia, né? Concluindo e enviando orçamentos, e o colega dele trabalhava com TI, então tinha bastante trabalho para os dois. E a tarde ia passando, tudo correndo normal, e ele diz que ele não tem mediunidade, nem o colega dele, que ele saiba, né? E aí, no certo momento, ele foi ao banheiro fazer xixi. E como só tinha os dois ali na empresa, ele diz que deixou a porta aberta mesmo. Mas ele diz aqui que levantou a tampa da privada e deu descarga. Que bom, né? E lá estava ele fazendo xixi quando teve aquela sensação de estar sendo observado. Poxa, ser observado e fazendo xixi ainda? Pior ainda, né? Foi quando ele olhou para a esquerda, para a porta, e lá estava ela. Passou pela porta em direção ao corredor. Ele conta que ele gelou, ele tremeu, começou a sentir palpitação, porque diz que ele é medroso mesmo. E um detalhe, para onde essa prenda foi a prenda que passou ali. Já ele e eu explico para vocês. Para onde a prenda passou, a direção para onde ela foi nesse corredor, não tinha saída. O corredor terminava a apenas uns 2 metros depois da porta do banheiro e terminava numa parede de concreto. E foi para lá que ela foi. Bom, o que é a prenda? A prenda, para quem não sabe, no âmbito do movimento tradicionalista gaúcho, prenda é a mulher gaúcha que faz par com o peão. E ela tem uma indumentária típica de prenda, que consiste em um vestido ou saia e blusa, com ou sem casaquinho, cuja barra alcança o peito do pé. E aquela prenda tinha cabelos negros, longos, compridos assim abaixo do ombro e usava um vestido verde puxado para o azul. Ele diz que nunca vai esquecer daquele rosto e daquele sorriso sarcástico, pois ela passou ali pelo corredor, virou a cabeça para ele, deu um sorriso e continuou. Só que ela não fazia movimentos de caminhada, ela estava literalmente flutuando. Ele conta que ficou sem reação, ele só voltou para a mesa dele e não conseguia parar de pensar naquilo. Ele conta que ficou aproximadamente uns 5 minutos ali na mesa dele quando ele não aguentou, levantou e foi falar com o Zé, que era o colega dele que estava trabalhando lá. E para surpresa dele, o Zé estava quase que num estado catatônico, parado assim, olhando fixamente para frente. Logo ele viu que tinha alguma coisa errada e perguntou: Zé, tu viu? Vi. Morena, vestido verde. Olha, eles descreveram juntos ali a mulher, a roupa que ela usava e a direção que ela tomou. E até mesmo o modo de andar, ou seja, não era andar, era flutuar. Pois aquela mulher, aquela prenda, passou pelo colega dele e foi na direção do moço que nos conta esse relato. Ou seja, eles viram o mesmo fantasma. E olha só, enquanto eles estavam ali conversando a respeito do que tinha acabado de acontecer, de repente, uma xícara de café que estava vazia em cima da mesa do Zé começou a rodopiar, como se ela estivesse no meio de um mini tornado ali, rodopiou até que caiu no chão.
E ele disse que o ar-condicionado estava ligado, todas as janelas estavam fechadas por conta disso. Não tinha por onde entrar um vento, que teria que ser um vento bem forte também para rodopiar uma xícara. Conclusão, encerraram os trabalhos, fecharam a firma e deram no pé de lá. Nunca mais ele ficou lá na empresa sozinho. A mulher feita de fogo. A moça que nos conta esse relato é de Portugal e ela diz que isso aconteceu com ela quando tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade. Hoje ela tem 29 anos. E isso a marcou muito, embora hoje ela diz que não vê mais esses espíritos, essas coisas, não vê como ela via antigamente quando era mais nova, mas ela ainda sente. Ela diz aqui que desde sempre ela partilhou o quarto com as duas outras irmãs. As duas irmãs dormiam em uma cama de casal juntas e ela dormia sozinha numa cama de solteiro. E o que ela viu aquela noite foi muito assustador para ela. Ela lembra que nessa noite ela teve muita dificuldade para dormir, mas depois de muito esforço conseguiu dormir. Só que acordou lá pelo meio da madrugada. E quando olhou para o lado, ela viu com os olhos, não foi sonho, nada, ela viu uma mulher feita de fogo pulando sobre a cama das irmãs dela. Ela conta que ficou paralisada porque ela não sabia o que era aquilo. Aquela mulher saltava ali e dançava. Ela tinha o corpo feito de chamas de fogo, mas os traços eram de mulher. E de repente aquela coisa se virou para ela. Aí ela ficou morrendo de medo, sentindo um terror horrível ali, só que ela não conseguia se mexer. Então ela começou em pensamento pedir para Deus, para os anjos livrarem ela daquilo. Ela sentiu que aquilo ali não era coisa boa. E num pequeno ato de coragem, ela conseguiu se mexer, pegou o lençol e cobriu a cabeça. Mas ela sentiu aquela coisa se aproximar dela ali embaixo do lençol. E ela ali rezando embaixo do lençol, até que do nada, ela nem sabe como, ela apagou. Apagou. Não sei se desmaiou, se dormiu, mas apagou. E ela nunca soube o que era aquilo, mas se lembra disso até hoje. E, infelizmente, essa não foi a única vivência dela nesse sentido. E ela gostaria aqui de saber se mais alguém já viu esse ser, essa mulher feita de fogo. E se viu o que é, o que pode ser isso, enfim. Dê um esclarecimento. Deixa aqui nos comentários ou manda seu relato pra gente. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Gostando dos relatos? Então não se esquece de clicar no like. O homem acorrentado. A moça que nos conta esse relato mora em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Hoje ela tem 16 anos, mas isso aconteceu com ela quando ela tinha por volta de 11 ou 12 anos de idade. Ela conta que sempre enxergou ou ouviu coisas que ninguém mais via e ouvia. E na época ela dormia num beliche junto com o irmão mais velho dela. Ela dormia na parte de cima e ele dormia na parte de baixo. Bom, era noite e a mãe dela, aquela noite, estava muito incomodada com alguma coisa, mas ela não sabia descrever bem o que. Então a mãe pediu para que eles tomassem cuidado, para que eles trancassem bem as portas da casa e trancassem a porta do quarto deles. Porque ela conta que a mãe dela costumava ir dormir bem cedo, já ela e o irmão, ficavam acordados até mais tarde jogando videogame. E a moça que nos conta esse relato diz que se lembra exatamente, se lembra muito bem de lá trancar a porta da sala e trancar a porta do quarto dela e do irmão. E nessa noite ela foi dormir, era por volta das 11h40 da noite. Só que ela acordou por volta das 2 da madrugada, ouvindo barulhos na porta da sala da casa. Só que como ela estava com muito sono, ela nem deu muita importância para isso e tentou dormir novamente. Até que ela ouviu o barulho da porta do quarto dela se abrindo, sendo que ela lembra muito bem de ter trancado a porta do quarto. Então ela olhou para a porta do quarto, que ficava bem ao lado da cama dela, e não viu nada. Aí ela se levantou, foi lá, trancou a porta de novo. Então ela voltou para a cama e se virou. Quando ela se virou, começou a ouvir nitidamente
barulho de correntes batendo no piso. Aí ela ficou totalmente paralisada. Foi quando ela ouviu a porta do quarto abrindo novamente e aquele barulho de correntes agora estava mais alto e mais próximo. Nesse ponto ela já estava chorando de medo. Foi quando ela criou coragem, se virou e olhou para baixo, porque ela dormia na parte de cima do beliche. Quando ela olhou para o chão, ela viu perfeitamente um homem todo machucado, com roupas rasgadas e correntes ao redor dos braços e em uma das pernas. Ela conta que entrou em desespero, mas não fez nenhum barulho, ficou quietinha ali. Aquele homem se arrastava para debaixo do beliche e quando ele entrou completamente embaixo do beliche, ela começou a cutucar o irmão dela lá embaixo e chamar ele baixinho, pois nem a voz dela saía direito. Ela estava apavorada. Quando ele acordou e olhou para ela disse para ele pausadamente ainda: "Olha embaixo da sua cama." Aí ele olhou meio bravo assim e falou para ela: "Não tem nada aqui, pô, me deixa dormir." Ela, assustada, não conseguia dormir, começou a rezar, o barulho de corrente, parou e ela só foi conseguir pregar os olhos na hora que amanheceu. E no dia seguinte ela contou isso para a mãe dela, que simplesmente disse o seguinte: "Duda, você vai ter que se acostumar com essas coisas. Eu vejo também, mas amanhã eu vou chamar alguém para benzer a casa e vai ficar tudo bem." Espírito do patrão. O moço que nos conta esse relato diz que de 2012 até 2018 ele trabalhou em uma fábrica ao lado da fábrica onde ele viu a Dama de Vermelho, que é um outro relato que eu já contei aqui, não lembro se no ao vivo ou no gravado, enfim. Bom, ele conta que um dia estava trabalhando quando viu um senhor de paletó preto, cabelo penteado de lado, parado na expedição, olhando a esteira rodar. Depois ele viu esse senhor numa galeria que tem lá na empresa, onde clientes ficavam quando iam lá ver o processo de fabricação, o corte dos sapatos, até a montagem. E esse senhor estava lá olhando a montagem dos sapatos. Bom, deu o horário de almoço deles e ele foi para o refeitório junto com alguns colegas e do nada lá começou a surgir assunto de fantasma, espírito, e aí ele contou a história da Dama de Vermelho que ele tinha visto na fábrica ao lado. Aí ele perguntou pro amigo dele, o Diego, quem era aquele senhor de paletó, já que ele era novo lá na empresa e não conhecia os patrões. E aí o Diego perguntou como é esse senhor. E ele respondeu que era um senhor de paletó preto, cabelo branco, penteado de lado, mais ou menos uns 70 anos de idade. Aí o Diego disse: "Ele é o pai do patrão e ele morreu de infarto fulminante lá na fábrica, perto do campo municipal. E como foi ele que fundou e começou essa fábrica, ele não aceitou que morreu. E por isso já vimos ele direto andando por aqui." E ele diz aqui que essa fábrica realmente começou perto do campo municipal. Hoje ela fica num bairro mais afastado. Ele conta que chegava na fábrica por volta das 6:30 da manhã e subia para o refeitório para colocar a marmita dele na geladeira. Só que diz que o refeitório era escuro, as lâmpadas estavam queimadas. Bom, aí nesse dia ele colocou a marmita na geladeira e quando ele estava saindo, uma torneira abriu lá, sozinha. E é aquelas torneiras de sensor, sabe? Que ela só abre se você passar a mão assim embaixo dela, pois a torneira abriu. E aí ele falou: "Bom dia, seu Odair", que era o falecido dono da empresa. E foi só ele falar isso que a torneira imediatamente fechou. E ele conta que entrava na fábrica e todos os dias praticamente via aquele senhor. E como ele não tem medo, quando ele o via, ele falava bom dia. Mas o homem nunca respondeu nada para ele. E às vezes ele até perguntava se aquele senhor queria uma missa ou uma oração para ele, mas ele não falava nada. Bom, acontece que passou o tempo, ele conta que foi mandado embora, a fábrica fechou as portas e ele não sabe se aquele senhor continua apegado àquela fábrica. E detalhe que ele nunca falou pro patrão dele que ele via o pai do patrão, para não correr o risco de ser chamado de doido.
E ele diz ainda que a esposa de um amigo dele trabalhava à noite nessa fábrica, na máquina de corte. E quando ela foi no banheiro, viu esse mesmo senhor passar no corredor, que fica entre o banheiro e a seção de corte. Ele diz que vários funcionários já viram esse senhor lá, mas ninguém falava nada, para não passar de maluco. Antes de continuar, olha só as luminárias que voltaram aqui para a loja assombrada, as luminárias Nossa Senhora Aparecida. Tem essa que tem um design mais simples e essa que é mais detalhada. Elas acendem em azul, são muito bonitinhas e estão à venda lá na loja assombrada. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, se vocês gostaram dos relatos, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!